Olá, estamos começando mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje é comércio, né? Nós vamos falar sobre o comércio dentro do Brasil. Por sinal, nós vamos destacar o comércio interno e o comércio externo. Então, a aula estará dividida em dois segmentos, em duas partes, tá? O que é o comércio? Bom, o comércio é o responsável pela circulação de mercadorias. Ele que é o grande responsável pelas mercadorias saírem das mãos da indústria e chegarem nas mãos do chamado mercado consumidor. Quer dizer, o comércio tem um papel fundamental aí dentro do setor de logística de distribuição da produção. Bom, o comércio faz parte do setor de prestação de serviços, ele faz parte do setor terciário, né? É um dos segmentos que faz parte do setor terciário, e é bom a gente falar que ele faz essa aproximação da cadeia produtiva, que é fundamental. É bom a gente deixar claro que o comércio ele é uma espécie de coração da economia, né? Ele é o coração da economia, porque é ele que, vou insistir de novo nessa fala, é ele que pega toda a produção feita, por exemplo, pela indústria, pela área industrial, e faz essa produção, essa produção da área industrial, chegar até as mãos do mercado consumidor. Ele é o elo que liga as indústrias, as empresas que produzem os produtos industrializados até o mercado consumidor. Então ele tem um papel importantíssimo nessa cadeia que é a cadeia da economia. Então, por isso que eu coloquei aqui que o desenvolvimento do comércio interno é um dos principais fatores de interligação da cadeia produtiva, que é todo o setor empresarial, tá certo? E aproximando com o mercado consumidor, que somos nós que temos interesses. Então hoje, se a gente for pensar, né, o comércio ele é responsável por pôr à venda tudo que está sendo produzido, não só no Brasil, mas também pelo mundo afora. Porque nós temos dois comércios. Nós temos o comércio interno, que é o que nós estamos destacando nessa aula, que é o comércio que acontece dentro do país, e nós temos o comércio externo, que é quando a gente, no caso o Brasil, está vendendo para outro país. A gente fala que isso é o setor de exportação, e também quando a gente está comprando, que é o chamado setor de importação. Porque lembre-se, a gente tanto exporta as mercadorias, a gente manda as mercadorias para fora, como a gente importa as mercadorias, ou seja, a gente compra as mercadorias. Então, exporta é quando a gente vende, importa é quando a gente compra. Isso aí é o mercado externo de uma forma geral. Nós estamos enfatizando o mercado interno, quer dizer, o mercado que é feito dentro do nosso país, é feito dentro do Brasil. Bom, ele gera uma grande parcela de empregos e provoca uma importante distribuição de renda. Bom, ele é tão importante o comércio no que diz respeito ao fluxo de pessoas, que com a pandemia do coronavírus agora de 2020, uma das formas de evitar a disseminação do vírus em larga escala para a sociedade é fechando o comércio. Então, para vocês verem como o comércio é importante na questão do fluxo de pessoas que estão se encontrando. Por que há um fluxo muito grande? Porque você tem lá as pessoas vendendo e as pessoas querendo comprar. É ali que está o encontro de pessoas. Por isso que ele gera uma grande parcela de empregos e provoca uma grande distribuição de renda. Porque o comércio realiza, eu pus a pandemia do Covid-19 de 2020 como exemplo, né? Para mostrar que para evitar a pandemia, para evitar que a pandemia se alastre, o que as autoridades dizem, o que os vários governos, né, não só do Brasil, de outros países dizem, que é necessário fazer, tá certo? Um fechamento do comércio, uma interrupção do comércio, para você ver como ali se encontram pessoas, né? Eu estou só pondo como exemplo, estou colocando só como um exemplo prático para você entender aquilo que se reproduz em economia. Então, quando você fecha o comércio, né, primeiro você para essa circulação de pessoas, e aí você imagina o quão você para a economia. Ou faz o contrário agora, você imagina quando o comércio está aberto, o quão a economia está funcionando. Quer dizer, o comércio ele não é o único segmento da economia, né? Há vários setores econômicos, né? Tá certo? Mas ele é como se fosse uma mola muito forte que alavanca, tá certo? A questão da economia pelo mundo afora. Bom, o Brasil ele tem uma história muito interessante com relação à sua economia. O Brasil era um país agroexportador de café até 1929, quando
quebra a Bolsa de Nova York e aí o Brasil muda o seu modelo econômico, né? Ele sai de um modelo agroexportador de café e passa para um modelo industrial a partir do governo de Getúlio Vargas, que num primeiro momento cria as indústrias de base, que seriam as grandes empresas que vão alicerçar, outras empresas, né? Então, primeiro ele vai criar lá o setor siderúrgico, depois a gente vai ver o setor automobilístico. Então, surge nesse momento o desenvolvimento do setor industrial brasileiro e a partir daí o Brasil começa a se tornar um país urbano. E se tornando um país urbano, uma das molas de desenvolvimento da urbanização é a questão do comércio. Então, desenvolve-se então a partir daqui um mercado consumidor interno, né? um grande mercado consumidor interno, e esse mercado consumidor interno, quer dizer, as cidades crescendo, as pessoas vindo morar nas cidades, as pessoas num primeiro momento ali, logo depois que começou a Revolução Industrial, muito ligadas ao setor industrial, ele era o polo que atraía as pessoas, você vai ver surgindo os vários pontos comerciais para desovar essa produção industrial. Então aí você precisa do que para fazer isso funcionar? Você precisa do desenvolvimento de uma infraestrutura. Então nós vamos ter que desenvolver toda uma infraestrutura urbana de ruas asfaltadas, de ruas pavimentadas, né? No sentido de nós desenvolvermos portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, tudo para fazer a locomoção disso funcionando, essa infraestrutura de transporte para fazer toda essa logística funcionar. Então eu vou ter uma produção aqui, eu vou ter que pegar essa produção industrial minha e desovar para todo o Brasil, porque eu vou vender para o Brasil todo. Então para isso é importante ter a malha viária bem montada e bem estruturada para que tudo isso funcione. Então é a partir desse momento que a gente vai ver que o comércio alavanca essa infraestrutura. Então as pessoas estão morando na cidade, tá? As pessoas estão necessitando de água encanada, energia elétrica, coleta de esgoto, importante frisar, tratamento desse esgoto para que haja qualidade de vida dessa população. Então olha como é importante, né, quando a gente olha uma imagem como essa que está aqui, que é uma imagem comum do nosso dia a dia, né, você dentro de um supermercado, né, que está trabalhando aí com essa questão da industrialização de N produtos, né? Olha a quantidade de produtos que você tem dentro do supermercado, olha a quantidade de produtos industrializados que você tem dentro do supermercado, e aí você imagina a quantidade de fábricas, a quantidade de pessoas empregadas para que tudo isso que você está vendo aqui em cima possa vir parar nas gôndolas do supermercado e atender às suas necessidades. Então você imagina que infraestrutura enorme é necessária para fazer com que uma imagem dessa, que é comum no nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia, para que ela possa ser funcional, para que eu possa entrar nesse lugar e acessar os produtos que eu tenho necessidade no meu dia a dia. Então, é muito importante a gente entender essa cadeia produtiva, esse modelo. Bom, aí é importante a gente falar uma outra coisa para vocês. Segundo o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão do governo que é responsável aí por fazer levantamentos estatísticos sobre vários aspectos da sociedade brasileira. Por exemplo, o IBGE é um dos órgãos responsáveis por fazer o censo, né? O censo, ou seja, a contagem da população, levantar os números da população, levantar tudo o que é necessário sobre números para a gente poder fazer uma interpretação do que está indo bem, do que está indo mal, do que tem, do que não tem, do que precisa, do que não precisa. Então o IBGE ele faz um raio-x através de pesquisas de como está o Brasil em N setores. E através desse raio-x você vê o que está indo bem, o que está indo mal, o que precisa ser construído, o que já está bom, né? Ou o que precisa melhorar, enfim, é um raio-x aí do país de forma geral, tá certo? A maior prova disso é o censo que a gente faz de 10 em 10 anos. Então, segundo o IBGE, é esse órgão responsável por fazer esses levantamentos que pertence ao governo, a soma do consumo das famílias atingiu o equivalente a 60% do PIB brasileiro. Então, olha só o quanto que a gente gasta com consumo, quanto que a gente gasta
eu vou usar essa palavra genérica, quanto que a gente gasta com o mercado, né? Quanto que a gente gasta com o mercado. E aí, estou usando o mercado como uma palavra genérica mesmo, né? Quanto que a gente gasta com roupa, quanto que a gente gasta com calçado, quanto que a gente gasta com alimentação, entendeu? Quanto que a gente gasta com combustível, enfim, é o nosso dia a dia que é necessário para que a nossa vida funcione. Então, olha quanto do PIB é gasto pelo consumo das famílias. Quer dizer, isso é fundamental para que a gente entenda isso aí. E aí, é bacana a gente ver números, né? A gente olhar para alguns números para a gente entender melhor isso. Então, no Brasil existem aproximadamente 1,5 milhão de empresas, número bem considerável, chamadas de empresas comerciais, com cerca de 1,1 trilhão de reais e com 7,6 milhões de brasileiros empregados, né, que receberam 61 bilhões de salário. Aí eu queria fazer uma conta de quanto esse setor é lucrativo, né? Porque dá uma olhada na receita desse setor. 1,1 trilhão de reais, com 7,5 milhões de brasileiros empregados, que vão ganhar 61 bilhões. Então esse setor, para quem investe nele, né, se você pensar receita e pensar salário e tal, é um setor extremamente lucrativo. É lógico que depende de setor, cada setor tem uma margem de lucro, né, tem setores que têm margem de lucro maior, tem setor que tem margem de lucro menor, mas olhando de um aspecto geral, tá certo? É um setor muito lucrativo, é um setor que tem uma lucratividade muito alta. Óbvio, tá? Também é cheio de altos e baixos, tem setores que num determinado momento estão melhores, setores que estão piores, tem a questão de sazonalidade, tem a questão de datas comemorativas, né? Então, por exemplo, se você pega o comércio e põe datas comemorativas que são fundamentais para o comércio, entenda que isso faz parte de uma jogada comercial. Então, quando você fala, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, essas datas são importantes para o comércio porque elas são datas que alavancam as vendas. É lógico que você tem datas magnas, né? Você pega, por exemplo, o Natal. O Natal é uma data magna. Por quê? Porque é um momento que o comércio vai vender muito. Então são momentos que você precisa entender que eles são importantes para a economia, para que a economia possa, ali naquele momento, ter uma alavancagem de vendas. Então, de repente, as vendas estão mais paradas, mas com esses eventos, essas vendas elas acabam se alavancando. Cerca de 80% dos produtos nacionais são comercializados no mercado doméstico. Então, na verdade, a força da economia não está no mercado externo, a força da economia está no mercado interno. Nós dependemos muito dos cidadãos do Brasil, nós dependemos muito dos brasileiros comprando. Então imagina o seguinte, se você não tem dinheiro circulando no Brasil, você não tem comércio de forma geral. Você não pode depender do comércio externo. O comércio externo é importante? É importante. Mas somando o comércio externo é responsável por 20% do que a gente está vendendo e o comércio interno é responsável por 80% do que nós estamos vendendo. Então cá entre nós, gente, é muito mais importante para a gente se preocupar com as vendas que são feitas dentro do Brasil do que com as vendas que são feitas fora do Brasil. 80% para o mercado interno, 20% para o mercado externo. Então, a nossa grande preocupação é com o país, é com os brasileiros, é com o consumo dos brasileiros. É aqui que está circulando o dinheiro e não fora como muita gente imagina. Bom, um outro dado estatístico. Segundo, de novo, o IBGE, ou seja, segundo o próprio governo, quase 80% do produto interno bruto, do PIB, são provenientes em 8 estados. São Paulo, o Rio de Janeiro. Oh, gente, desculpe, eu cometi um errinho ali, pus JR, na verdade é RJ. Então você tem São Paulo, Rio de Janeiro, foi Júnior, né? Não é Júnior, pessoal, não tem nenhum estado que chama Júnior. Mas você tem então São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Distrito Federal. É aí que circula o dinheiro, é aí que circula a riqueza. Tudo bem, pessoal? Não é no Júnior, né? É no restante do Brasil. Vocês desculpem aí, passou batido, passou desapercebido, tá? Bom, gente, outra coisa que é muito importante, quando a gente fala sobre questão de gastos. O gasto médio diário das famílias do Sudeste, tá? Corresponde a 56% do total do país, mostrando que a riqueza está muito concentrada dentro do Sudeste. Isso é um problema, viu, gente? Isso é um problema, porque a riqueza fica concentrada no Sudeste, mas nós somos um país com 27 unidades federativas, né? São 27 unidades da federação. Você imagina, né?
tá? Então você concentra em 4 e o restante, tá? Quer dizer, 4 é responsável pela metade, um número muito alto, tá? Segundo o governo, de novo, em apenas 10% dos municípios, 10%, o Brasil tem 5.570 municípios, tá? Em 10% dos municípios estão concentrados quase que a metade das riquezas produzidas no país. Puta, outro problema muito sério, essa concentração. O Brasil tem um problema muito sério relacionado à questão de concentração de riqueza, tanto nas mãos de pessoas, quanto como você está percebendo aqui, em locais, em regiões, tá? São em apenas 550 municípios, você tem aí 50% do PIB. Imagina, né? Nós temos 5.570 municípios. E o restante, né? Fica com metade, quer dizer, metade fica em 550, a outra metade fica nos 5.000 municípios. Então você imagina que pobreza é para os outros 5.000 municípios. E aí a força de São Paulo, né? A força de São Paulo. Mas, gente, esse aqui é um mapinha da região metropolitana de São Paulo, tá? Região metropolitana de São Paulo, que agrega quase 40 municípios, tá vendo? São 39 municípios que formam a região metropolitana de São Paulo. O número 1 é São Paulo, é São Paulo, e o resto são os municípios no entorno de São Paulo, que formam a região metropolitana. Essa região metropolitana, nós estamos falando em aproximadamente 20 milhões de pessoas morando nesses municípios. E só para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo tem 645 municípios. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Olha que loucura, gente. O estado de São Paulo tem 645 municípios. A região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios. 39 municípios. A região metropolitana de São Paulo abriga cerca de 20 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, em torno de 45 milhões de habitantes. Ou seja, São Paulo 20 milhões e o resto do estado de São Paulo, o resto do estado de São Paulo, 25 milhões. Ou seja, olha que número alto, né? Mas se você pegar São Paulo, capital, concentra praticamente 12% do PIB e junto com a região metropolitana produz 56% do PIB do estado de São Paulo. Ou seja, 50%, mais de 50% do PIB é produzido em pouco mais de 30 municípios. Mas o estado de São Paulo tem 645 municípios. Olha como a distribuição é fora, né? Bom, uma das forças do comércio, sem dúvida nenhuma, é o tal do shopping center, né? É o shopping center. O shopping center é um importante centro de vendas, acho que é inegável, né? Um importante centro de vendas. É um condomínio fechado, onde você coloca lá dentro as lojas e dá para o cliente estacionamento, e dá para o cliente segurança, e lá dentro você tem ar-condicionado, enfim, se oferece uma série de vantagens para quem quer gastar nesse segmento, que é o segmento de shopping centers. Você concentra um grande número de lojas num espaço menor, então a facilidade de você achar muita coisa num espaço menor é muito grande. Então, é um importante segmento da geração de riqueza para o comércio, tudo bem? Bom, surgiram primeiro nos grandes centros para pegar uma clientela mais sofisticada, mas hoje são grandes empreendimentos e se espalharam aí por todas as regiões do Brasil, né? Se espalharam por todas as regiões do país. E a ideia é sempre estar nesse lugar e estimular o consumo. E só para vocês terem uma ideia da força do shopping center, segundo a Associação Brasileira dos Shoppings, né, do pessoal que trabalha com shopping, esse mercado é responsável por praticamente 20% do varejo e 2% do PIB. Olha, 20% do varejo, ou seja, está se procurando. E hoje em dia ainda você tem shoppings mais populares, que atendem a camadas mais populares, enfim, já são segmentos voltados para nichos que não são só nichos de alto poder aquisitivo, para nichos um pouco mais baixos. Tudo bem? Bom, gente, a gente vai parando por aqui. Valeu, a gente se vê na próxima.